Se fosse para definir o ano de 2022 como um problema econômico, sem dúvidas seria a inflação. Como consequência de enormes gastos públicos depois da crise do coronavírus e após a invasão russa da Ucrânia, a maioria dos países ocidentais teve uma das taxas de inflação mais altas registradas em todo o século. Estamos falando do fato de que a inflação no Brasil e até mesmo em economias avançadas como a Espanha e os Estados Unidos da América ultrapassou a barreira de 7,5%. No entanto, e se eu dissesse a você que existe um país onde a inflação é completamente desconhecida há mais de 10 anos? Confira. Este gráfico mostra que a Suíça parece estar jogando em outra liga no que diz respeito à inflação, com aumentos de preços até 5 vezes menores do que de seus vizinhos ocidentais. É quase como se os suíços vivessem em outro planeta. Embora sim, eu sei que você pode estar pensando, este gráfico mostra que em 2021 a Suíça teve uma taxa de inflação muito baixa, mas podemos realmente dizer que não houve inflação na Suíça? Bem, deixe-me explicar. Na realidade, esta taxa de 1,6% é uma exceção completa para o país suíço. Depois daquela crise da zona do euro, a inflação na Suíça nunca foi mais alta que 70% negativos. Como você pode ver, quando os níveis de inflação positivos foram registrados na Suíça, eles nunca ultrapassaram 1%. Isso significa que os preços caem ano após ano. Mas vale a pena lembrar que o custo de vida aqui já é bastante caro. Dentre as 10 cidades mais caras do mundo, 2 estão na Suíça, então lembre-se disso um pouco mais tarde, porque será muito importante. Mas a questão é, por que esse fenômeno ocorre? Por que diabos não há inflação na Suíça? E, finalmente, quais são alguns efeitos colaterais dessa aparente imunidade? É exatamente isso que vamos descobrir hoje. Uma das coisas mais importantes a se entender sobre a inflação é que a inflação é quando os bens e serviços se tornam mais caros e não o dinheiro se tornando menos valioso. Isso pode soar como um lado diferente da mesma moeda, mas é realmente importante entender isso, porque áreas diferentes podem ter taxas de inflação diferentes no mesmo período, mesmo que estejam usando a mesma moeda. Embora normalmente a inflação seja medida em nível nacional, e as nações quase sempre usam uma única moeda, mas a inflação em São Paulo, por exemplo, pode ser significativamente maior ou menor que a inflação em Santa Catarina a qualquer momento. Quando você pensa na inflação como custos crescentes de bens e serviços, faz muito sentido, porque são diferentes questões que podem afetar diferentes regiões de maneira a aumentar a inflação. Como governos e bancos centrais injetando muito dinheiro na economia para aumentar a demanda total, mas a demanda naturalmente leva a preços mais altos. Mas existem outras maneiras de ocorrer a inflação que são mais específicas para regiões individuais. Em Santa Catarina, por exemplo, pode ter um inverno particularmente frio, que aumenta a demanda e, portanto, o preço da energia para manter as casas aquecidas, enquanto o estado de São Paulo, com seu clima temperado, enfrenta os mesmos problemas e, portanto, não experimenta esse nível de inflação. Se você mora longe de uma cidade grande ou tem hábitos anormais de girar, é provável que seu custo de vida tenha aumentado mais rapidamente do que o número das manchetes, porque os produtos e serviços de nicho e mercados em centros econômicos menores normalmente sofrem mais durante os períodos de alta inflação. Agora, em lugar algum, podemos ver isso realmente representado nos números do que na Europa, porque a Europa é o lar de muitos países, com a maioria deles usando a mesma moeda, o euro. A França teve uma taxa de inflação de 6,2%, que ainda é muito maior do que a meta de inflação do Banco Central Europeu de 2%, mas é muito menor do que um país como a Letônia, com uma taxa de inflação de 22%, apesar de usar a mesma moeda, 4 vezes mais alto do que no outro país. Bem,
há questões óbvias que a Letônia é muito mais próxima geograficamente da Rússia e Ucrânia e, portanto, é mais fortemente impactada por interrupções na região. A Letônia é mais próxima dos agora fechados centros industriais da Rússia do que da maior parte da União Europeia, então naturalmente fez mais negócios com a Rússia e também perdeu muito mais devido a sanções comerciais. Mas há mais do que isso, a inflação na França é medida de forma diferente da inflação na Letônia. A Letônia é um país muito mais pobre do que a França e as famílias dos países mais pobres gastam naturalmente uma parte maior da sua renda com o básico como alimentos e energia, enquanto nos países ricos esses itens normalmente ocupam apenas uma pequena parcela da renda familiar, o que significa que o índice de preços ao consumidor na Letônia será mais fortemente ponderado com itens como alimentos e energia, no momento em que os alimentos e a energia são os mercados mais afetados por eventos globais. Isso significa que as comparações diretas das taxas de inflação podem muitas vezes ser enganosas, especialmente em países com condições socioeconômicas muito diferentes. Mas, além desse aviso, não importa quais métricas você use, a França ainda está executando uma das taxas mais baixas de inflação do que outros países da União Europeia, mas você deve ter notado um país fora da União Europeia que está executando uma taxa de inflação que é a metade da França. Então, o que a Suíça está fazendo certo? A Suíça é um país muito rico. Seus cidadãos estão entre os mais ricos do mundo, com apenas a Austrália e um seleto grupo de micronações, dando a ela qualquer competição real. Cidadãos mais ricos farão uma economia menos suscetível à inflação, porque as pessoas mais ricas gastarão uma parte menor de sua renda em produtos essenciais e uma parte maior em luxos que eles podem optar em ficar sem. Se ficarem muito caras as refeições em restaurantes, os restaurantes são um exemplo ótimo disso. As famílias mais ricas vão gastar mais em refeições em restaurantes de que as famílias que estão lutando para sobreviver. Se a inflação for muito alta, essas famílias podem simplesmente optar por comer em casa, o que reduzirá a demanda por refeições em restaurantes e forçará os restaurantes a reduzir seus preços para atrair clientes inconstantes de volta às suas mesas. Por outro lado, as famílias mais pobres não podem optar por parar de gastar dinheiro em restaurantes, porque provavelmente não estão fazendo isso para começar, e também não podem parar de consumir produtos essenciais. Bem, se você parar de consumir produtos essenciais, você passa fome. Então as pessoas estão dispostas a gastar o que for necessário para alimentar suas famílias. Mas esse não é o final da história. Uma coisa em que muitos outros estabelecimentos têm se concentrado é a estabilidade relativa do franco suíço quando comparado ao dólar americano. É um dos poucos países do mundo que não perdeu valor significativo este ano. A principal razão para esta força relativa é que o franco suíço é fortemente lastreado por grandes reservas de ouro, ativos financeiros imóveis e títulos de outros governos. Isso significa que o Banco Central Suíço pode garantir a estabilidade da moeda no mercado de câmbio, porque se o preço da moeda subir muito baixo, eles podem vender seus ativos em troca de francos suíços. E se o valor da moeda ficar muito alto, eles podem trocar seus francos por mais ativos. É um pouco diferente no caso da Suíça porque eles não estabelecem um preço específico. Eles permitem que o comerciante determine o preço na maior parte, mas eles intervirão se acharem necessário. Agora essa explicação não está errada, apenas omite alguns muito importantes detalhes, porque lembre-se de que a inflação não é a mesma coisa que o dinheiro se tornando menos valioso. A verdadeira razão pela qual a Suíça está escrevendo tão bem a tempestade da inflação global é ironicamente porque ela faz muito comércio. A Suíça é um país fortemente dependente do comércio, tanto de importações quanto de exportações. O valor total de todo o comércio em relação ao tamanho de uma economia é algo que os economistas chamam de intensidade comercial.
A Suíça importa cerca de 300 bilhões de dólares americanos em bens e serviços todos os anos e exporta aproximadamente a mesma quantia, que resulta em um valor per capita de importação e exportação de cerca de 35 mil por cidadão. Isso fica um pouco confuso porque o comércio internacional é visto como um dos grandes fatores que contribui para a inflação, com as cadeias de suprimento globais e as tensões comerciais tendo todos os tipos de problemas em todo o mundo. Mas, como a maioria das coisas na economia, é importante não generalizar demais. A maioria das importações da Suíça vem de seus países vizinhos da União Europeia e do Reino Unido. Essas rotas comerciais são extremamente diretas, com trens e caminhões que não sofrerão com portos fechados ou atrasos nos centros de distribuição. A Suíça também é capaz de alavancar sua moeda forte para comprar essas importações com um desconto de 10 em relação ao que eram há 12 meses. É um país como os Estados Unidos da América, onde as importações totais representam uma parcela relativamente baixa da produção total. Isso não faria uma grande diferença, mas lembre-se de que o cidadão suíço médio está importando 35 mil de coisas todos os anos, e se eles estivessem recebendo essas coisas dos países do euro, usando seus francos, eles fariam uma vantagem de 19.060 reais. Por nenhuma outra razão, senão sua moeda forte, que compensa grande parte de qualquer inflação. Também há fatores menores como o uso da energia hidrelétrica pelo país para a maior parte de sua energia, tornando menos suscetível ao petróleo e ao gás, volatilidades que muitos outros países da Europa estão sofrendo. Então, há algo a aprender com a Suíça. Infelizmente, é ilusório. A Suíça tem historicamente lutado contra a deflação, o que está desacelerando o crescimento em um país muito próspero. O caso da Suíça mostra como é multifacetado a perda do poder de compra do dinheiro. Também mostra como é perigoso seguir uma política monetária excessivamente branda, mesmo que o índice de preços não mostre tendências inflacionárias, eles estão lá, mas disfarçados em outras formas. A imagem de uma política monetária suíça responsável é uma miragem. Ele só não pode ser mantida por causa da reputação discreta da nação e porque seus resultados nefastos passam despercebidos. A razão para a taxa de inflação aparentemente baixa na Suíça é o fracasso dos banqueiros centrais em desvalorizar o franco suíço. Em economias avançadas, assim como em desenvolvimento e alguns países famosos por sua estabilidade monetária, vendo aumento de preços mensais de 2 dígitos, mas na maioria dos casos esses exemplos estão tendo esses problemas por causa de coisas como má governança e uma recusa em aumentar as taxas de juro, como todo mundo está tentando fazer agora. Não vou citar nomes, mas direi que é irônico que o dia de ação de graças esteja chegando, elevando as taxas de juro em países que ainda têm uma inflação consistentemente alta. É um movimento certo, mesmo que seja um remédio amargo, mas como na maioria das coisas, uma prevenção é melhor do que uma cura. Então, talvez a maneira mais produtiva de entender o que realmente está causando inflação persistente em nossas próprias economias é olhando para as economias que não estão tendo esse problema. Mesmo que as lições de lugares como a Suíça selecionem países europeus, e sim, até mesmo a China está muito atrasada para implementar em nossas próprias economias. Agora eles podem potencialmente nos ensinar muito sobre por que a inflação realmente acontece e como evitá-la no futuro.